A paz do Senhor a todos. Estou muito feliz, imensamente feliz, agradecida ao meu Deus por chegar até mim de forma como qual eu nunca imaginei. Deus é lindo, Deus me deixa totalmente sem palavras para agradecer ao Senhor, porque a palavra dele nos diz que o que ele tem para nós, nós não conseguimos alcançar, não conseguimos imaginar. E hoje, nesta manhã, eu vivencio essa palavra. Quero muito louvar a Deus, dizer a Ele, que a Ele toda honra, todo louvor. Aleluia! Agradecer também aos líderes da nossa igreja, Bispo Ide, Bispa Neuza, Pastor Samuel, Pastora Cleoni, e liderança desse momento da Escola Bíblica Dominical, Pastor Itamar, Missionária Valdirene, pela oportunidade, pelo privilégio, pela confiança que é dada a mim nesta manhã. Confesso que me encontro numa situação realmente, digamos, apertada, né? Que estou aqui perante inúmeros professores muito capacitados que poderiam estar aqui nesta manhã discorrendo acerca desta temática muito melhor que eu, mas me sinto extremamente privilegiado, porque compreendo que quando me é oportunizado este momento de estar aqui, o Senhor concede a mim a melhor parte, que é estar aprofundando acerca do querer dele para nós. Amém? E foi me perguntado nesta manhã se eu estava pronta. Durante a semana, alguns me perguntaram: você está pronta? Eu disse: não, não estou pronta. Estou me preparando, mas compreendo que parece que nunca está pronto, nunca está bom, parece que tudo que você buscou, né? Mas eu confio que a palavra do Senhor nos alcança naquilo que precisamos, naquilo que necessitamos, aonde precisamos ser alcançados, aleluia. E nesta manhã não será diferente, aleluia. Deus falou e continuará falando conosco. O que nós temos para esta manhã? O comentarista dessa revista, quando ele traz lá na capa, ele traz a intenção que ele teve ao escrever esta lição. E ele vem dizendo assim, que a intenção dele, com essas lições, é para motivar cada discípulo de Cristo à reflexão bíblica. É para isso que estamos aqui nesta manhã. Refletir. Pois esta reflexão se faz muito necessária nos dias atuais, marcados pelo imediatismo, relativismo, pragmatismo e muitos outros modismos. Ele vem dizendo aqui, distorções, desvios doutrinários, entre outros. E como membros do corpo de Cristo, somos chamados ao crescimento e aperfeiçoamento, visando a nossa participação na edificação da igreja para a glória de Deus. Aleluia. Então é isto que faremos nesta manhã. Vamos refletir acerca do que a palavra traz para nós, dessa temática que está proposta para hoje. E o que acontece? Nós, como membros de Cristo, somos participantes direto nesta obra, porque é um processo dinâmico e até a volta de Jesus, nenhum de nós estamos isentos desta participação, porque o aumento do corpo de Cristo se dá quando cada um de nós desenvolvemos o nosso papel. Porque quem gera ovelhas são ovelhas, não é verdade? E nesta manhã, nós compreenderemos o que o Senhor traz para nós, para compreender acerca
desta temática. Alguém me falou assim: nossa, disciplina, irmã. Eu falei: hoje em dia parece que está meio fora de moda, né? Eu fui educada de uma forma que a disciplina era muito presente. E disciplina severa, muito severa às vezes, a maioria das vezes. Mas hoje, né, a gente percebe que não é muito legal falar acerca disso, parece que não é bem recebido, as pessoas às vezes têm um pé atrás, né? Olha aqui o meu direito, né? Então, o que acontece? Nesta manhã, à luz da palavra, nós compreenderemos o que o Senhor traz quando para nós nesse sentido da disciplina. O capítulo que serve de base para a nossa lição de hoje é o capítulo 12 do livro, né, da carta aos Hebreus. E este capítulo, ele veio complementar o que havia sido dito no capítulo 10, quando ele se encerra ali aquele capítulo com severas advertências contra os cristãos que estão indiferentes, que estão desviando de Cristo, que estão deixando de viver pela fé e chega ao estado de apostasia. No 11º capítulo, ele nos mostra o antídoto para isso. Traz para nós ali os heróis, demonstrando como se deve o justo viver pela fé. E o capítulo 12, ele vem apresentar diretamente a exortação que fora apenas sugerida no capítulo 11º. Eu já escutei, nós estamos aqui na igreja, nós chegamos aqui em maio, e eu já escutei inúmeras vezes ser dito aqui, tanto pelo bispo, quanto pelo pastor Samuel, quanto pelo pastor Enoque, que nós não devemos ter a falsa ideia de que o caminhar cristão, ele é fácil. Porque é uma ideia que é difundida. Se prega isso, tenta convencer as pessoas a chegar até a Cristo por meio disso. E o que acontece? Há dificuldades no caminho da inquirição espiritual. Por que nós vamos negar isso? Não há como negar. Não precisamos trazer essa falsa ideia. Há necessidade de perseverança e de total dedicação. Nós, os crentes, não deveríamos ser tão descuidados, a ponto de pensar que se pode vencer sem lutar. Onde ouvimos dizer que para ver se um ganho não teve esforço, não teve luta, sem conflito? Nós vivemos no mundo, nós não somos daqui, mas estamos aqui. E somos diariamente confrontados. Os conflitos, eles permeiam todas as nossas situações, as nossas relações, os nossos ambientes onde estamos, porque somos, sim. Portanto, não se deve pensar que alguém entrará ali sem ter experimentado a agonia que o progresso espiritual envolve. Então, o que eu disse aqui agora, o que eu acabei de dizer, foi apenas um reforço do que eu já escutei inúmeras vezes aqui. É um caminho árduo, é um caminho de experiências, de aprendizagem. E a aprendizagem, ela traz consigo a disciplina. Ela traz consigo a disciplina. O que acontece muitas vezes conosco? Nós começamos bem, né, a nossa carreira espiritual, a nossa carreira cristã, com atitude de triunfo, de conquista, mas com grande frequência, nós subestimamos o poder do inimigo. Nós subestimamos a inclinação da subida, o amargor da perseguição, da perda. E aí, sabe o que acontece? Desaparece a nossa visão inicial. Já ouviu dizer, muito falar? A palavra do Senhor traz uma exortação nesse sentido, nas cartas à igreja da Ásia, quando diz, perdestes o primeiro amor.
E nós estamos sujeitos a isso porque nós somos humanos. Somos chamados por Cristo, mas somos sujeitos, porque estamos aqui. Somos sujeitos a falhas. E a corrida é longa, é árdua, os obstáculos são reais e a vitória é dada somente aos vencedores. O que o autor, o escritor quer dizer aqui? Ele diz o seguinte: não é o indivíduo que começa bem, ou quem impressiona os outros com suas habilidades e conhecimento que se torna o vencedor nessa corrida, mas é o homem que persevera e que termina bem. E o que nós estamos fazendo aqui nesta manhã? Nós estamos aprendendo em Cristo, de Cristo, o que Ele quer para nós. Como podemos perseverar? Quais são as estratégias que Ele nos apresenta para que nós possamos avançar? Amém? E aí o autor dessa lição começa dizendo aqui: disciplina, o que é isso? Né? O que é isso? Como aqui vem dizendo aqui, o texto diz assim, ó, e o processo educacional, eu trouxe uma visão da disciplina no sentido do âmbito escolar. Porque eu acredito que a nossa vida aqui se equipara muito a uma vida escolar, a aprendizagem, a passar de fase. Porque nós vamos para a escola no jardim de infância, mas não permanecemos lá, não é verdade? Nós avançamos de acordo com o que vamos aprendendo, desenvolvendo, nós vamos avançando. E a definição que eu trago é a seguinte: consiste na conduta dos alunos no ambiente escolar, sendo que essa deve agir consoante as normas pré-estabelecida pela instituição de ensino. Quantos aqui são pais? Quando você vai matricular o seu filho na escola, lá tem um regimento interno. E ele é te apresentado. Não é verdade? E lá fala o que deve, o que não deve. Aí às vezes você pode até não concordar. Mas aquele regimento interno, ele dá base para as normas que são estabelecidas. Eu trabalhei numa escola aqui em Campinas. Quando eu comecei a trabalhar lá em 2002, no Colégio Anglo de Campinas, tinha lá uma cláusula que dizia que não podia ir de boné. E os meninos queriam ir de boné, mas aí a diretora chamava: olha aqui, ó, tá aqui escrito, seu pai falou, seu pai assinou. Então, o que acontece? A disciplina, ela é composta disso, de normas pré-estabelecidas. É um conjunto de ordens que rege o comportamento de uma pessoa ou coletividade. É a observância das regras, é a obediência. Então, refletiremos nesse tema a partir da Bíblia, a revelação de Deus para nós e a autoridade fundamentada sobre qual a igreja deve moldar a sua fé. Isaías 8:20, o profeta faz um grande convite para que todos os homens provem todas as coisas por meio da palavra revelada de Deus. A palavra escrita de Deus é a verdadeira luz, e aqueles que desejam a luz irão segui-la e rejeitar todas as coisas contrárias a elas. Então, por isso que nesta manhã, nós utilizaremos de verdades bíblicas, de contextos bíblicos que embasam a questão da disciplina. Por que eu devo me submeter à disciplina? A Bíblia trará para nós nessa manhã essas referências. Por que é necessária a disciplina? Por que se faz necessário ter a disciplina? Olha o que diz aí o texto áureo: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Hebreus 12 e verso 6. Quando traz essa palavra corrige, no grego, tapaideu, que vem de paideia, que quer dizer, sabe o quê? Treinar uma criança. E esse movimento da paideia, no século V a.C., ele surgiu quando os gregos chegaram à certeza de que não se deveria formar uma pessoa apenas na forma de educação, mas também que deveria formar este cidadão na ética, na cidadania.
digamos que eles pensaram em uma formação integral, que é muito difundido hoje nas escolas. Vamos fazer desenvolver essa criança de uma forma integral. E isso quer dizer o quê? O que isso trazia? Isso dizia que quando se submetia a esse treinamento, tornava-se um cidadão perfeito, capaz de liderar e ser liderado. Esta era a intenção, quando se propôs. E quando traz aqui que o Senhor corrige, este verbo aí está dando essa ideia de treinar essa criança. E quando ele diz aqui, recebe, e aquele que recebe, isto é, admite seu filho a privilégios filiais. Não é verdade que você, na casa do seu pai, tem privilégios que uma visita ou um amigo não tem? Porque essa filiação, ela vem abarcada desses privilégios. É claro que com os privilégios vem a responsabilidade, não é verdade? Porque caminham juntos. Não há como eu apenas receber privilégios. São coisas que caminham junto no desenvolvimento. E aí ele vem dizendo, Deus reconhece o homem remido e disciplinado, que vem a compartilhar da sua própria santidade, como filho seu, como membro real da família divina. A disciplina, então, pois é um fator preponderante na criação da comunhão de natureza, que é o desígnio de Deus. Hebreus 2:10 nos diz o seguinte: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelo sofrimento o autor da salvação deles. Deus Pai teve essa compreensão que quando Deus Filho encarnou, era necessário que ele se aperfeiçoasse quanto homem, para que todos nós compreendêssemos que nós precisamos passar por este mesmo processo. Jesus, ao identificar-se com o homem, ele tomou sobre si as imperfeições humanas como ser, precisando ser aperfeiçoado segundo as qualidades morais positivas de Deus, como a fé, o amor, a bondade, a justiça. Gálatas 5, 22 e 23 traz para nós. Na qualidade de homem, pois, Jesus teve que aprender a buscar as perfeições divinas. Hebreus 5 e 7 diz: o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, e sendo ouvido por causa de sua reverência. O que nos é salientado aqui neste texto? Que em sua missão terrena, a sua participação, a sua condição humana, até mesmo Jesus foi disciplinado. Passou por disciplina. E por que nós não nos submetemos a ela? Porque apresentamos resistência. Eu acredito que por falta, muitas vezes, de conhecimento. Conhecimento no sentido de compreender que Deus, Filho, se submeteu. E por que nós não deveremos nos submeter? Ele continua dizendo aqui, na qualidade de filho obediente, Cristo resignou-se à vontade do Pai. Ele não é que ele era uma pessoa isenta de vontades, de livre-arbítrio, não é isso. Ele tinha sim o livre-arbítrio que cabe a mim e a você, mas ele simplesmente se resignou. Sabe o que isso quer dizer? Fé. Eu acredito que eu estou em boas mãos. E às vezes nós estamos em situações onde nós não compreendemos isso. Não temos a fé suficiente para entregar ao Senhor o meu caminhar, para entregar ao Senhor a minha vida, para entregar ao Senhor as minhas aflições. Para entregar ao Senhor, Senhor, faça-se conforme a sua vontade, porque nos é tão difícil.
Jesus, ele foi ouvido. E às vezes a gente pensa que Jesus não foi ouvido. Ele foi ouvido sim. Está escrito aqui que ele foi ouvido. Mesmo quando nossas orações não são respondidas, elas são ouvidas. Há aquele que se inclina graciosamente para nos ouvir. Deus nos ouve. E às vezes o que acontece? A gente ora pedindo libertação para uma carga. E ao invés disso, o que nós encontramos? Força e calma para levar aquela carga. Às vezes, não que isso quer dizer que nós não devemos pedir ao Senhor. Devemos sim pedir ao Senhor o que o nosso coração deseja, o que almejamos. Porque Ele, como Pai bondoso, Ele quer sim nos atender. Ele quer sim nos ver felizes. Mas às vezes a gente tem a dificuldade de estar tranquilo nesse ponto. Eu estava conversando esses dias com a minha filha Juliana e ela muito inquieta no seu coração, no sentido de precisar de um emprego. Eu preciso. Eu falei, eu sei que você precisa. E Deus sabe também que você precisa. Mas no momento certo, na hora dele. Só que às vezes a hora dele para nós é tão distante. E aí quando, esses dias, semana passada, mãe, eu peguei aquela palavra e coloquei no meu coração. Eu estou descansando no Senhor. Aí quando foi ontem, ela foi efetivada. Então Deus tem o melhor momento para nós, aleluia. Só que às vezes a nossa condição humana, a nossa inquietude, nos afasta do Senhor. No sentido de perder a fé, de achar que eu com as minhas forças sou capaz. Descansar nele. Você é o Senhor da minha vida. Você sabe o que é melhor para mim, Senhor. Aleluia. E é por isso que nós precisamos sim dessa disciplina. Entendermos que quanto filhos, descansar no sentido do Pai. Se nós confiamos em nossos pais terrenos, quanto mais o nosso Pai celestial. Amém? E nós devemos entender o seguinte, que é uma luta que nós não podemos desanimar, não podemos desistir. Hebreus 12:1, no grego, é usado um verbo que traduzido indica deixar de lado. Deixar de lado, quando ele propõe aqui, deixar de lado qualquer empecilho. E aí ele traz a figura de um atleta. Quando você vê lá na corrida São Silvestre, é claro que tem aquelas pessoas que vão fantasiadas, com um monte de acessórios, umas coisas diferentes, umas faixas. Mas o atleta mesmo, ele deixa toda aquela roupa, aquela condição exterior que o atrapalha. Ele está vestido daquilo que ele precisa. E é nessa condição que nós somos chamados aqui nesse momento. E isso está ligado, sabe o quê? A autodisciplina. A autodisciplina. Que nós podemos e devemos desenvolver. Amém? Somos seres pensantes, criativos, filhos de um Deus poderoso. Às vezes o que nos falta é a flexibilidade. Somos rígidos, tinhosos, insubordinados. Características nossas, humanos. E aí ele traz aqui, disciplina e os seus diferentes termos. No Antigo Testamento, quando nós ouvimos falar sobre a disciplina, ela era trazida da seguinte forma, como orientações, instruções, e era sempre acompanhada de recompensa e punições. Quando vinha, era nesse sentido. E qual era o objetivo? Porque a disciplina tem sempre um objetivo. Ela tinha um objetivo de guiar o povo. Já imaginou nós numa sociedade sem regras, sem normas, sem orientações, onde cada um faz o que bem lhe convém? Já imaginou o caos onde nós estaríamos? Já pensou a nós aqui, quanto igreja, instituição, uma organização, se nós não fôssemos regidos por normas disciplinares, como que estaria?
É impossível. Não há como. Quando nós educamos os nossos filhos, eu vejo isso lá em casa, tem a Cecília, né, o presentinho que Deus mandou para nós com 6 meses, ela já é cheia de vontades. E você olha para aquele trenzinho daquele tamanhozinho, meu Deus, quem ensinou isso para essa menina? Aí a Juliana, é o Adãozinho que está aí dentro. Não é? Mas aí a gente, aos poucos, a gente vai trazendo para ela, não, não é assim, não. E ela já escuta, não, não pode, não é assim. Porque isso vai contribuir com o crescimento dela. Sabe o que é? Saber conviver lá fora. E no Novo Testamento, quando nós estamos aqui discutindo sobre a disciplina, essa palavra ela é representada novamente no versículo 5, no versículo 6, no versículo 7. E no versículo 10, novamente no original, ela é voltada para o termo paideia, que está trazendo a ideia de treinamento. Ensinando, e aí a revista traz aqui alguns termos, né? Ensinando, castigando, correção, educar para a vida. Este é o desafio, educar para a vida. E o que acontece? Um pai terreno, ele não hesita. Hoje é mais comum, porque tem aí, né, conselho tutelar, e as crianças já desde muito cedo, elas já sabem do que estão respaldadas. Mas eu lembro quando eu era criança, irmão, não tinha esse negócio de conselho tutelar, não. Era a vara mesmo. Não era a vara da infância e da juventude, não, era a vara de amora mesmo. E aí, o meu pai não hesitava. Quando, no seu conhecimento, ele percebia que era necessário se fazer a correção. E olha, que eu estava escutando, lendo lá hoje de manhã, revisando e pensando. E em nenhum momento ele se hesitava. Ele corrigia mesmo. E partindo de sua justiça, que é uma justiça fragilizada, humana, passível de erro. Quanto mais o nosso Deus, Ele não nos disciplinará. Se nós somos filhos, Ele quer o bem para nós. Nós estamos caminhando para onde não é preciso, para onde não se deve. Ele não vai nos castigar? Ele não vai nos disciplinar? É sinônimo de amor. A gente precisa compreender que disciplina é sinônimo de amor. Ainda mais o nosso Pai Celestial, que a justiça dele é plena, é plena. Ela está envolvida de amor, de cuidados, de intencionalidades. Não é simplesmente um pai que às vezes corrige o filho porque está irado. Não, ele está para além, muito além disso. Aleluia. E quando nós fazemos essa reflexão aqui, através desses diversos sentidos apresentados, admitidos na Bíblia, a gente tem a possibilidade, nos é oportunizado corrigir este pensamento equivocado que nós temos da disciplina. Por que é um pensamento equivocado? Nós não devemos ter resistência à disciplina, porque ela é um instrumento utilizado no processo de aperfeiçoamento. O que é aperfeiçoar? É o ato de melhorar. Nós não estamos aqui para isso, irmãos. Não é isso. O nosso caminhar cristão, essa não é o principal objetivo do nosso caminhar cristão? Melhorar, 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 até ficar bem parecido com Cristo? É para isso. Então, quando nós refletimos aqui, nós deixamos de ter este pensamento equivocado e compreendemos que somos membros do corpo de Cristo e devemos sim melhorar, melhorar, melhorar. E quando se pensava nessa formação, né, aquele que aprende e quem ensinava estava com a intenção de formar uma pessoa de conformidade com o que ele acreditava. Agora, se eu me permito ser corrigido por Cristo,
Eu vou ter o meu caráter moldado, parecido com o caráter de Cristo. Aleluia. Se eu me permito a essa situação, eu terei sim a minha mente e o meu caráter parecido com o do Mestre. Disciplina e a santidade de Deus. O propósito de Deus ao aplicar a correção em seus filhos é para sermos participantes da sua santidade. Então o que Ele quer? O que Ele quer? Levar-nos a participar da sua santidade. Amém? Hebreus 12:10 diz isso. Essa correção que nos é dada mediante tribulações e sofrimento gera purificação. Ela também visa formações de qualidades morais positivas de Deus em nós. Isso é feito quando o Senhor queima a escória que há em nossas vidas mediante o sofrimento. Irmãos, o aprendizado, ele pode ocorrer de diferentes formas, de diferentes situações, diferentes olhares, diferentes vivências que oportunizam diferentes experiências. A santidade consiste, essa santidade que nós somos chamados, consiste em muito mais do que a ausência de pecados. Não é só isso. Essa santidade para a qual nós estamos sendo chamados, a santidade de Cristo, consiste também em sermos justos e bons como Deus o é. Aleluia! Já entendeu por que nós precisamos então dessa disciplina? Porque nós sozinhos não podemos caminhar. Nós sozinhos não sabemos como alcançar. Assim, por intermédio da correção e instrução, o processo educacional de Deus vai sendo aplicado em nós. Então, de que é composto esse processo educacional? Ele é composto de correção e instrução. E o que nós estamos fazendo aqui nesta manhã? Estamos sendo instruídos pela palavra. Porque às vezes a pessoa ela é instruída, ela aprende e ela desenvolve a autodisciplina e não precisa ser disciplinado por Deus. Está vendo aí? Você já ouviu contar um pai falar assim: nossa, esse filho meu nunca precisou de uma disciplina mais severa, porque ele tinha ouvidos atentos à instrução de seu pai. Irmãos, e nos é oportunizado isso. Já imaginou? Nos é oportunizado isso. Somos igreja, chamados para fora, um povo separado para Deus, e a disciplina visa os membros da igreja. Então, se você está sendo disciplinado, amém. Sabe por quê? Você é povo de Deus. Porque se você não fosse, você não seria disciplinado. Porque o versículo traz que aquele que não se submete não é filho, é bastardo. Então, se você está sendo disciplinado, amém. Amém. Você faz parte da filiação, você é filho. E a igreja e a disciplina? Eu acredito, irmãos, que após esse caminhar nosso aqui, acerca dessa necessidade da disciplina, acredito que esse pensamento equivocado de que é só Deus, né, que pode disciplinar. Não, não é verdade. Deus, Ele chama pessoas para estar à frente desta grande obra. E essas pessoas também são, sim, por Deus, orientadas a que nos tragam também a correção, a disciplina. A igreja e sua natureza e origem. Não basta entender a igreja como um grupo, um povo ou um ajuntamento. O verdadeiro significado da igreja está em Cristo, que é o fundador e o fundamento da igreja. A igreja é um organismo, os membros do corpo de Cristo. É também uma organização, as igrejas locais. E é bíblico o fato de Deus escolher, vocacionar e capacitar homens e mulheres para conduzir a igreja de Deus aqui na terra. Nós íamos ler, mas vou deixar para vocês ler. Efésios 4, verso 11 a 16. Faça a leitura em casa. Ali está explícito isso. Está explícito isso. Foi o próprio Jesus Cristo que tratou sobre a igreja lidar com a aplicação da disciplina.
Mateus 18, 15 a 19 também nos traz isso. Sempre atentos aos cuidados e objetivo na aplicação da mesma. Porque a disciplina, como eu disse, ela tem objetivos. E quais são os objetivos? Quais são os cuidados que devemos ter ao aplicar? Tratar o faltoso, demonstrando, 2 Tessalonicenses 3,15. Agir com humildade e atenção consigo mesmo, para não sermos tentados, Gálatas 6,1. Amor, mansidão e capacitação para ensinar, 2 Timóteo 2, 24 a 26. Tendo em mente que não se trata de um inimigo, irmão faltoso, mas sim um irmão, 2 Tessalonicenses 3,15. E traz orientações para nós, quanto corpo de Cristo, como lidar nessa questão da disciplina. É preciso lidar com ela. Em todo o contexto histórico do povo de Deus, tanto o povo de Deus lá no Antigo Testamento Israel, quanto nós agora, a Igreja de Cristo, na nossa história, existem inúmeras situações onde a disciplina esteve presente. Nós somos alvo de disciplina por parte de Deus. Nós somos alvo de disciplina por nós mesmos, na autodisciplina. E somos alvo de disciplina também pela comunidade. Porque a palavra de Deus fala, se você vê o irmão faltoso, chama, conversa, orienta. Se não adiantou, chama outro irmão. E ali tem inúmeros passos que nós devemos seguir neste caminhar. Porque nós nos ajudamos, nós levamos as cargas uns dos outros. É este caminhar fraternal que nos leva até Cristo Jesus. Amém? Quais são as ações que colaboram para o desenvolvimento da autodisciplina? Eu quero, irmã Edelmaci, pensar, preparar, entender que agora, já que eu posso me autodisciplinar, como eu posso fazer para entrar nesse processo? Porque o comentarista vem dizendo muito acerca aqui que a disciplina hoje trabalha muito com a prevenção. Que foi se desenvolvido, pesquisas, e onde antes da pessoa adoecer, previne-se. E aqui também o comentarista vem trazendo algumas prevenções. Quais são elas? Leitura bíblica e orações diárias, frequência à escola dominical e culto de ensino, participação na ceia do Senhor, envolvimento nas atividades da igreja local, constante vigilância, prática de jejuns com os propósitos específicos, renúncia e por aí vai. Inúmeros passos que nos levam a desenvolver a autodisciplina. Se não desenvolvemos a autodisciplina, seremos alvos da disciplina, seja diretamente da parte de Deus ou por intermédio da igreja. Porque se nós, quanto membros, aceitei estar aqui, aceitei congregar aqui, eu tenho que me submeter às normas que esta igreja tem. As normas que foram dadas por Deus ao anjo da igreja para que conduzisse esse povo. Nós estamos sendo conduzidos. Daí a importância de nós conhecermos esse assunto bíblico. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Conhecer acerca disso, porque é me oportunizado por meio da instrução, eu desenvolver essa autodisciplina, e se por acaso eu não desenvolver, eu compreender quando o irmão é disciplinado. Eu compreender quando eu for chamado até aqui, e o bispo falar, irmã Edelmaci, a irmã vai ser disciplinada por causa disso, estou orientando nesse sentido, e compreender que eu devo me sujeitar a isso. Nós devemos lidar com maturidade e assim prosseguirmos até que cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. E quanto à tolerância ao pecado? Nós devemos sempre lembrar que amar não significa aceitar tudo. Devemos ter claro isso para nós. Não é porque eu amo a Cecília que eu vou deixar ela fazer tudo o que ela quer do jeito dela. Se eu amo, eu vou dar visibilidade ao meu amor quando eu trago para ela as orientações, quando eu trago para ela a disciplina.
Nós devemos estar atentos para que pensamentos equivocados não tragam sobre nós um entendimento errôneo acerca da graça e da doutrina do pecado. Devemos estar atentos nesse sentido. E concluindo, trago para nós que disciplina faz parte do tratamento de Deus para com aquele que Ele ama e adotou como filho. Aleluia! Lembrar que sempre teremos o livre-arbítrio de escolher ser participante desse processo educacional de Deus. Eu quero, aleluia, eu me submeto a Ele. Ou não, eu tenho livre-arbítrio. Visto que não ser disciplinado é prova que esse alguém é filho bastardo, devemos nos regozijar, aleluia. Devemos nos regozijar debaixo da correção, que é para o nosso bem e aperfeiçoamento, Provérbios 12:1. É sinal de nossa genuína filiação. Um bom pai pode incorrer em erros, devido à fraquíssima sabedoria humana, porque segundo ao que bem lhe parecia, está no texto base, segundo ao que bem lhe parecia, eu sou falho. Nem tudo que me parece bom, é bom. Entretanto, o Pai do céu não lhe falta sabedoria. Ele já tem intencionalidade, está ali escrito. É para o nosso proveito, aleluia. E esse proveito, ele vem carregado, sabe de quê? Do elemento vantagem. Eu vou tirar vantagem, eu vou ser corrigido e vou ter vantagem nisso. E aqui quando ele traz esse proveito, ele é um foco essencialmente espiritual e eterno. Porém, não nos esqueçamos também que Deus cuida dos nossos interesses terrenos. Amém? Que Deus abençoe a todos nesta manhã. Que o Senhor os alcance, que essa palavra fique no seu coração, que você remoa e lembre tudo que foi dito aqui nesta manhã. Qual é a intenção do Senhor para nós, para onde Ele quer nos levar. Amém? E com certeza estaremos sujeitos e regozijando debaixo da disciplina do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos.